Vereador Adriano Bressan, na tribuna. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, bom dia, senhoras vereadoras, e bom dia muito especial, com certeza, ao pessoal do transporte de fretamento, primeiramente ao 69-2023, que a gente vai discutir agora nesse momento, que é o do fretamento, e posterior a gente volta a discutir o projeto do transporte escolar. Então, esse primeiro projeto que nós estamos aqui votando, senhor presidente, tenho certeza absoluta, senhores vanzeiros e as vanzeiras também, que fazem parte desta família, né, que estão com certeza no trabalho, né, e não puderam estar presente, mas eu sei que da grandeza que é hoje, tanto o transporte escolar como o transporte e fretamento, nós somos um grupo muito forte, muito grande, mas a gente entende que nem todo mundo pode estar aqui presente. E, Tunico, todos os teus esforços, tudo o que vocês conseguem fazer para unir essa classe, não acham que isso não vai ser relembrado e por muitos e muitos anos. Porque talvez não é a quantidade de pessoas, mas sim vocês que vão transmitir para eles essa união que nós temos com hoje o poder legislativo dessa casa, através do meu mandato, junto com vocês lá na rua fazendo o seu trabalho. Mas gostaria hoje de dizer que este projeto, ele demorou bastante para vir para esta casa. A gente entende, mas eu fui um vereador que sempre respeitei todos os andamentos da burocracia do sistema, que infelizmente ontem aqui, nesta mesma casa, eu dizia que muitas e muitas vezes a gente se envergonha, vereador Velocino, de ser vereador de uma cidade tão grande, pela questão da burocracia, vereador Fantinel, de que existe dentro dos sistemas. Infelizmente, somente esta casa depende de conselhos tipo IGAM, DPM, para que nossos projetos sejam constitucionais ou inconstitucionais. Muitas vezes a gente faz uma cópia de um ótimo projeto que tem numa cidade vizinha e, infelizmente, esta casa dá pela inconstitucionalidade e, assim, grandes projetos talvez fiquem arquivados, que melhorariam muito a vida das pessoas. E isso eu vou brigar muito até o final do meu mandato para nós podermos mudar essa situação. Temos que entender que o que dá certo a gente tem que colocar em discussão para os vereadores e para a comunidade caxiense que vocês 22, somando a mim, represento. Mas esse nosso projeto de hoje foi discutido há muito tempo, junto principalmente com vocês, vanzeiros, que é a retirada, né, do vínculo empregatício, e talvez muitas pessoas acham, mas agora qualquer pessoa vai dirigir a van, porque não tem conhecimento do que precisa para dirigir ou para guiar um transporte tão importante para a nossa Caxias do Sul, que é o transporte coletivo, né, principalmente para as empresas e para o comércio. Então, nós temos que entender que muitos de nós, motoristas de van, que eu me incluo nessa classe, a gente precisa ser profissional. Primeiramente, nós temos uma carteira profissional. Nós somos motoristas profissionais e somos, né, diferenciados nesta questão. Temos que fazer exame toxicológico, temos que ter os cursos para esta categoria. Tudo isso nos compete a ter mais credibilidade para poder, né, guiar um transporte que é tão, talvez, desacreditado em alguns municípios e também em Caxias do Sul, mas que nós temos que entender que sem as vans, Caxias vai parar. Nós tivemos há algum tempo atrás que foi uma paralisação no transporte público de Caxias do Sul. E a gente viu que o transporte público, somente naquele momento, quando a gente mais precisa, ou quando as pessoas mais precisam, da importância que ele é para Caxias do Sul. E assim não deixa de ser as vans. Hoje, se nós parássemos de trabalhar, eu tenho certeza que estaria em torno de 2.500 a 3.000 vans em Caxias. Vocês imaginam o que representa. A Visate, por exemplo, tem 250 a 300 ônibus. Então, vocês imaginam o que a gente transporta para o nosso município de Caxias do Sul. E ainda temos a questão, né, dos 5 anos prorrogáveis e também da retirada
da retirada do selo, que é onde a gente tem uma tecnologia hoje do QR Code, e eu sei que vocês estão sofrendo muito pela questão até da fiscalização da Polícia Federal, que é uma via que corta o município de Caxias do Sul, mas com a aprovação desta lei, eu me encarregarei de levar esta lei aprovada até a Polícia Federal para que nós possamos ter esse entendimento que o município de Caxias do Sul rege sobre essa lei. Então, não tenho mais tempo, poderia falar por muito mais aqui, mas gostaria de pedir aos nobres colegas que votem pelo sim, que apoiem, porque a gente precisa muito, e posterior eu volto para nós conversar sobre o próximo projeto. Obrigado, senhor presidente.